Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e na semana passada vocês acompanharam a primeira parte do meu bate-papo com esse verdadeiro ícone da promotoria de justiça em nível nacional. Otávio Borba Vasconcelos Filho visitou o nosso estúdio. Na semana passada nós conversamos sobre pena de morte, nós conversamos também sobre a contribuição do sistema de câmeras aqui da nossa cidade para a elucidação de crimes e nessa semana falamos sobre regime semiaberto, alguns casos que ficaram marcados nesta brilhante carreira de 45 anos do nosso promotor de justiça, Otávio Borba Vasconcelos Filho. Vamos continuar então com ele lá no nosso estúdio. Borba tem muita história para contar, afinal de contas foram mais de 2.200 casos, né, Borba, que você participou. Né? Só me permite, às vezes eu paro para pensar, será verdade? Então, se já fizeram um levantamento, se eu tivesse feito nesses 45 anos um júri por semana, atingiria isso. Só que eu fiz muito mais. Houve uma época quando eu cheguei em Santos, o doutor José Henrique Arantes Teodoro, hoje desembargador, era o juiz e queria limpar a nossa pauta. Então a gente fazia 6 júris por semana. Sexta-feira eram 2 júris fáceis, sim, simples, mas entra na estatística. Então não é absurda não, Pedro, quando essa cifra de 2.200 júris. Que é um recorde em nível nacional. Foi feito esse levantamento e De fato, eu fui o promotor que mais tempo ficou como promotor. Eu digo por quê? Porque com 18 anos, 20 anos no máximo, o promotor já pode ser procurador. Sim. Pelo amor ao Tribunal do Júri, ao Tribunal do Júri da minha cidade, eu tranquei a minha carreira. Tanto que isso foi feito um estudo, nenhum outro promotor ficou 45 anos como promotor. Muitos ficaram, mas acabaram, depois de 20 anos, terminando como procurador. Procuradoria. Eu sei que o Borba, em alguns momentos, em algumas situações, em alguns julgamentos, declinou da acusação, né? São casos contáveis na palma de uma mão ou... Não. O nosso legislador, em determinado momento do curso da nossa história, modificou a nomenclatura do nosso cargo. Antigamente nós éramos conhecidos como promotores públicos. Sim. E o legislador modificou a nomenclatura para promotor de justiça. Sim. Então a função do promotor de justiça é promover a justiça. Promover a justiça. Então, se a justiça for a absolvição, é direito e dever do promotor pleitear a absolvição. Sim. Então, muitas vezes, Pedro, o inquérito vinha com uma evidente e legítima defesa. Por exemplo, comenta o caso de Cubatão, não foi da minha esfera, Sim. mas um homem de bem está sendo vítima de um assalto, ele reage e acaba matando. Se este inquérito tivesse vindo para mim, eu teria pedido sustentado, como fiz em várias vezes, o pedido de arquivamento do inquérito. Aí nem vai para julgamento, Borba? Nem vai para o processo preliminar. Porque eu entendo, e se o juiz não concordasse, ele poderia mandar pelo artigo 28, o procurador-geral, se entendesse, denunciaria. Mas a lei diz lá, quem comete crime pode ser processado. Quem pratica o fato em evidente e legítima defesa, ele não comete crime. Sim. Então, por essa razão, eu fundamentava. E os arquivamentos, a gente trabalhava mais, porque você tem que fundamentar bem, porque se o promotor está abrindo mão da acusação, ele tem que fundamentar bem para não dizer, não, está fraquejando na defesa da sociedade, etc. E no decorrer do julgamento? E no decorrer do processo. Já pedi absolvições no plenário? Sim. Quando no plenário, ou posteriormente à fase da pronúncia, vem uma prova que me convence da inocência. Eu sempre comento um caso de um advogado, o doutor Vladimir Dantas, que eu tinha plena convicção de que o réu que eu acusava era o culpado. Sim. Mas ele foi tão diligente e o réu negava, sempre negou. Mas outra prova inicial ele levava. O juiz pronunciou, havia admissibilidade daquela acusação. Só que no curso, na antevéspera do julgamento, o doutor Vladimir Dantas conseguiu juntar a prova que o réu estava, porque nas viagens intermunicipais eles pegam um RG e pegam o nome. E ele conseguiu comprovar. E naquele momento o réu estava viajando. Então, diante desta evidência, eu percebi que havia lisura na produção dessa prova, eu pedi expressamente a absolvição. Já aconteceu em outros casos também. Já aconteceu o contrário, Borba, de o advogado de defesa também declinar pela culpabilidade? Sim. E, aliás, não é demérito nenhum. Num desses casos filmados,
E eu trago a colação, a atuação de Eugênio Malavasi, que é um dos grandes advogados criminalistas de hoje, e é meu afilhado de casamento. Ah, é? Ele foi filmado pela Câmara de Segurança deste prédio. O marido, que a mulher tinha terminado o relacionamento, não se conformava, ameaçara com comprovação telefônica, e a câmera do prédio mostra que ele fica aguardando ela chegar. No que ela entra com o carro, a câmera filma ele se dirigindo e mata. É aquele caso que a filhinha estava dentro do Tava carro, a filhinha no carro. saiu correndo gritando, Com a licença desesperada. da família, eu posso dizer que a filha de uma família tradicional de comerciantes de automóvel, Sim, da família Café. Exatamente. Do Cleiton Café. Exatamente. Então, Esse caso foi horroroso, né? foi horroroso. Não é que não tinha defesa. É. Então, o próprio Eugênio Malavasi, com toda a sua capacidade, veio no plenário, tentou minimizar. É. Pediu o afastamento de uma qualificadora. Mas o júri, diante daquelas evidências, acabou condenando exemplarmente a uma pena larga e etc. Existem alguns casos, Borba, em que a gente sabe que a ação desse criminoso, ela se dá de uma forma antecipadamente planejada, né? Isso no direito, evidentemente, que vai incrementar a pena, né? A gente percebe que há uma condenação e depois essa redução de pena, ao indulto. Como é que é esse tratamento dessas pessoas que efetivamente são criminosas, que planejam o crime, que planejam a morte, planejam essas situações e, na verdade, acabam tendo tratamento iguais àquelas que são crimes eventualmente passionais, involuntários ou por um acidente de trânsito. O tratamento é o mesmo, Borba? Muito presente o seu questionamento, porque atualmente está em curso um abaixo-assinado para que se acabe com o regime semiaberto. Então eu vou chegar lá. O crime hediondo permite a progressão e eu acho salutar, porque a Constituição diz que a pena tem que ser individualizada, a figura do criminoso. Então aquele que cometeu seja um homicídio qualificado, junto com outro que praticou homicídio qualificado, o ideal é que as penas se aproximem, se adequem à personalidade de cada um. Um pode se mostrar mais ressociável do que o outro. Ah, entendi. Então, objetivamente, crimes hediondos, a progressão se dá inicialmente do regime fechado para o aberto depois de cumprido 2/5 da pena. Perdão, para o semiaberto depois de cumprido 2/5 da pena. E depois do semiaberto para o aberto depois de cumprido 2/5 da pena restante. Ah, tá. Os crimes que não são hediondos, como você falou, um homicídio privilegiado, um acidente de trânsito, alguma coisa do gênero. Exatamente. A progressão vai se dar com 1/6 do regime mais gravoso para o regime menos gravoso e assim por diante. A sociedade está clamando pela eliminação do regime semiaberto. Sim. Isto é mais candente nas pessoas que moram, como os nossos vizinhos de Mongaguá, onde tem lá um presídio de regime que se cumpre pena em regime semiaberto. Semiaberto é aquele que a pessoa vai dormir na cadeia, né? Vai dormir na cadeia e trabalhar fora. Trabalhar fora. E em determinadas situações recebe-se o benefício que a gente chama de saidinha, que são os benefícios de Natal em casa, festas de fim de ano, visita do Dia das Mães, visita dos pais, Dia das Crianças, etc, etc. Eu acho salutar essa progressão e esses prêmios que se dá a quem demonstre eventualmente merecimento. O grande erro, Pedro, é a ausência de uma avaliação criteriosa do merecimento. Até porque a gente Antigamente, percebe que muitos não voltam, né? muitos não voltam. Aproveitam essa oportunidade. Um terço, não chega a um terço, mas Próximo disso. talvez próximo disso não volta. O que aconteceu foi o seguinte, e lamentavelmente, isso eu posso dizer porque eu gritava nas fileiras do Ministério Público contra essa famigerada lei que eliminou o tal do exame criminológico. Sim. Antigamente, Pedro, para você receber qualquer benefício, seja a saidinha temporária, como a gente fala, sejam as progressões, o preso tinha que passar por um exame criminológico, examinado exaustivamente por um psiquiatra, por um psicólogo e por um assistente social. E hoje como é que é feito isso? Como é que é feita essa avaliação? Eliminou-se.
pura e simplesmente eliminou. Eu vou te chegar lá. Com base nesses pareceres, os autos iam para o Ministério Público, que pegava a gravidade do crime, os antecedentes, as consequências, eventuais ameaças que pudessem existir no processo e dava o seu parecer para o juiz. Só depois é que o juiz daria o benefício. Hoje, porque se quis esvaziar as cadeias, pasme a sociedade e pasme você, Pedro. A lei pura e simplesmente eliminou o exame criminológico. Seja, a lei disse lá, todo mundo. Quem cumpriu 2/5 no crime hediondo ou 1/6 e ter boa conduta carcerária atestada pelo diretor do estabelecimento, Tem direito ao induto. tem direito a esses benefícios. Então, agora, quem está preso não vai poder pegar um revólver e matar outro. Não vai poder estuprar a vizinha, porque a vizinha não está presa lá. Então, quem cumpre 1/6 da pena ou 2/5 no crime hediondo e não xingou a mãe do diretor do presídio, por exemplo, me desculpe esse exemplo rasteiro, o diretor vai falar, juiz, esse rapaz já cumpriu 2/5 da pena, esse rapaz se qualificou para... tem boa conduta carcerária. Que é boa conduta carcerária? Muito difícil avaliar, é muito subjetivo Não, isso, meu né? Deus, é sair na hora que abre as grades, tomar seu café, volta, fecha. Então, e aí passou-se a deferir Essa saidinha... sistematicamente esses benefícios. Eu vou mais. Você se recorda, com certeza, você é um rapaz da cidade, do famoso crime da mansão de 3 andares da Pedro Américo. Sim. Que foi um precursor do crime da Cristiane von Richthofen. Que a turma fala muito porque foi lá... Daqui era a Andréia, né? Aqui era a Andréia, exatamente, a Andréia Gomes do Amaral. Sim. Quarto-anista de direito, pai simples, mas e por conta disso o pai a venerava, a única filha que galgara a universidade, ganhara um ômega do ano, que era o carro do ano, Era um top de sensação, linha, né, da época. sensação da época, e cresceu. Ela com o namorado cresceu, fez ela até acho que orientou Susana von Richthofen. Porque foi muito similar, ela né? foi similar. Ela com o namorado, ela ministrou diazepam no café da mãe, na cerveja do pai, enquanto eles estavam adormecidos. Ela pegou o irmãozinho, foi para o 3º andar da mansão, e franqueou a entrada do namorado para que ele cometesse o crime. E matou o pai, matou a mãe. Ele era tão forte, Pedro, não sei se você se recorda desse caso, ele quebrou o cadáver dos dois, colocaram no porta-malas do ômega que o pai havia dado para ela. Que absurdo. E abandonaram perto do Rio Casqueiro. Esse é um caso com pena de morte, Borba? Com essa prova irrefutável, seria um dos casos. Mas onde nós estávamos para te mostrar o absurdo da lei. Aí ela foi condenada a 25 anos, e nem podia ser de outra forma, mas não existia ainda os crimes hediondos. Ela com 1/6 foi ganhando as progressões e ainda estava presa no regime semiaberto e num dia dos pais. Ela recebeu o benefício para visitar o pai que ela tinha matado. Veja se não é um absurdo. Né? Ela saiu, nessa altura ela estava lá, não sei se era Tremembé, presídio feminino, longe, porque nós não temos presídios femininos aqui na nossa região. E ela fugiu e não voltou. Não só não voltou, como praticou outros crimes, não crime de homicídio, mas estelionato, tudo isso, até que acabou sendo presa outra vez. Eu não sei mais o destino dela, porque ela já se afastou. Mas veja o absurdo. Mas é um disparate. A Matou lei o pai e determinar... recebeu licença para visitar o pai no dia dos matou pais. O pai, para visitar o pai que ela tinha matado. Que ela tinha matado, que absurdo. Olha, infelizmente eu tenho que encerrar, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o Borba, que eu acho que é de fórum muito pessoal, né? Porque após tantos anos, né, na promotoria pública e agora promotoria de justiça, você se deparou aí com casos em que famílias foram destroçadas, em que, não é, situações extremamente impactantes, né, chegaram ao teu conhecimento, você teve que estudar o caso, tomar contato muito próximo com essas situações. Como é que é não somatizar isso? Como é que é, Borba, você conseguir chegar em casa, deitar no travesseiro e dormir? A função não por força de culpa, claro que não, mas por força de impressão, né, de ficar impressionado. A função do promotor, principalmente do promotor do júri, ela tem que ser, não pode afastar a racionalidade. Mas eu acho
que também não pode afastar totalmente a parte emocional. O caso do posto. Posto de gasolina. Eu tive um contato muito próximo com a dona Maria Inês, que daqui vai o meu respeito, o meu carinho, a mãe da vítima assassinada. Tive contato com o pai, enquanto vivo ele era, porque ele perdeu a razão de viver. Este homem, Pedro, ele amanhecia, olhava a fotografia do único filho, ele tinha 2 filhas, e esse único filho, que era um garoto exemplar, um rapaz exemplar, um músico, um rapaz alegre, estava comemorando ali o convite de ser padrinho de casamento de um amigo. Então este homem, ele olhava para a fotografia do filho... E ele foi se consumindo com aquilo. E foi se consumindo. E com o perdão da dona Maria Inês e dos seus familiares, ele se envolveu na bebida e acabou falecendo. E uma das mágoas que eu tive foi não ter, não por minha responsabilidade, mas não ter conseguido fazer a acusação do assassino do filho deste senhor com ele ainda em vida. Por força da morosidade da justiça mesmo, né? Força da morosidade. Então você falou, me envolvo sim com as famílias das vítimas. Borba, obrigado, que satisfação falar com você. Obrigado, Pedro. Se me permitir 30 segundos de agradecimento e de compromisso perante você e perante a sociedade. Já fui questionado, vai voltar ao tribunal do júri? Claro que como promotor, não. Mas não porque é proibido, né? Porque senão é proibido. Como promotor. Como promotor é proibido. Mas eu autorizo a você e autorizo a todos os seus ouvintes. Se eventualmente ingressar no tribunal do júri e me virem fazendo uma defesa que contraria o meu postulado anterior, podem levantar e falar, você não está cumprindo a sua palavra. Eu imediatamente largo a beca e deixo de fazer. Isso eu justifico, porque, como você mesmo mencionou, muitas vezes pedi a mitigação, quantas vezes eu pedi o afastamento da qualificadora, quantas vezes eu pedi o reconhecimento do homicídio privilegiado, quantas vezes eu pedi a absolvição. Não sei ainda qual é o futuro que Deus me reserva, mas se eventualmente advogar, eu vou buscar a minha carteira da ordem, se eventualmente algum serviço do júri chegar nas minhas mãos e eu aceitar, é porque antes terei realizado o que fazia sempre como promotor, um pré-julgamento do caso para estabelecer a minha linha de atuação no tribunal do júri. E se o caso for que contraria a minha consciência e o que eu postulava como promotor, eu não aceito. Não aceita. E só vou aceitar se for o caso de pedir ou a mitigação da acusação ou a absolvição que eu pediria como promotor. Olha que interessante, e é isso que faz dignar, né? Essa profissão tão bonita que é a profissão de direito, né? São advogados como o Borba que fazem toda a população ter uma admiração grande por esse ofício que é, não é, o ato de falar através das pessoas, né, defendê-las ou, no caso, acusá-las, né, mas sempre promovendo a justiça. Nosso programa vai fazer um pequeno intervalo, são só 2 minutinhos e nós voltamos, não sai daí.